Pessoal, tudo bom com vocês? Essa é a nossa primeira dica falando sobre hierarquia visual. E essa primeira dica é bem simples, você vai conseguir aplicar essa dica a partir de agora, no seu próximo projeto, facilmente. Isso se você já não aplica isso, mesmo sem saber muito, mais pela intuição, né? Essa primeira dica ela é você se apropriar e aproveitar da tipografia, da letra, da fonte que você usa. Então você vai alterar o tamanho dessa fonte. Ou seja, a gente falou que a hierarquia é você dar importância maior ou menor para as informações, para o conteúdo que você vai colocar dentro do seu projeto, dentro do sistema visual. E aí com a tipografia você vai fazer isso, só que aumentando e diminuindo a própria tipografia. Ou seja, quando você tem algo que você quer dar muita importância, a tipografia vai ser maior. Em seguida, o que é menos importante do que o primeiro, vai ter uma tipografia menor do que esse primeiro. E aí sucessivamente. Eu trouxe dois exemplos. O primeiro deles é de uma forma bem linear, que é um jornal. Inclusive esse jornal é russo, ele reveste um livro que fala sobre a Rússia. E eu trouxe ele para mostrar que não necessariamente você precisa saber e entender a letra para conseguir ver a hierarquia visual. Então você tem aqui o título, que ele está bem maior do que todo o resto, então a importância primária vem para esse título. Em seguida, você tem essa caixa de texto, que é menor do que o primeiro, mas é maior do que o terceiro. Daí no terceiro, que é maior do que o quarto e é menor do que o segundo, e o quarto, que é o menor de todos. Então, você tem uma hierarquia muito linear. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Isso acontece, é muito comum de se acontecer em jornal. O nosso segundo exemplo é a capa de um livro, que aí ele não é linear. Ele passa por de uma outra forma a hierarquia. Então você tem aqui, ele está espelhado por conta da câmera, você tem aqui o título do livro, o nome do autor, um resumo desse livro, um resuminho falando um pouquinho sobre o conteúdo desse livro, e depois aqui dando uma relevância ao autor, falando de um outro livro, o nome de um outro livro que ele escreveu. Então você tem aqui a tipografia maior do que todo o resto, do que todas as outras tipografias, essa caixa de texto maior, que é o título, que é o nosso primeiro ponto da hierarquia. Depois o nosso segundo ponto da hierarquia é o nome aqui, depois o terceiro e o quarto. E aí ele não é linear, então você tem aqui no meio o maior, que é o primário, depois o secundário você sobe, o terciário você desce e o quaternário você sobe novamente. Então não necessariamente você precisa usar da mesma forma como é no jornal. Então pode ser linear como o jornal ou não necessariamente, a gente pode usar uma forma não tão linear como é a capa do livro. Tá bom? Essa é a nossa primeira dica sobre hierarquia visual. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou comentário, deixa aqui embaixo. E até amanhã às 8 horas da noite. Um abraço